Então pare de ouvir os balidos e os mugidos que está lá no arraial do outro e preste atenção no teu, porque todo mundo está ouvindo. Todo mundo já ouviu, mas você só está ouvindo o barulho lá no arraial do outro. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal. Depois de um tempo sem vídeo, eu conto com você para você expandir esse canal, compartilhando, que você envie para outros, que você curta, comente as nossas ministrações. Eu espero que você esteja gostando. Eu também quero seu feedback nos temas. Você pode deixar nos comentários qual o tema que você tem interesse em que a gente esteja ministrando aqui no canal para você. Amém? Abra sua Bíblia ou nos acompanhe agora em 1 Samuel, no capítulo 15, e nós vamos ler apenas de 10 a 14, porque ele é grande. Então eu peço que você já leia ele todinho, para você compreender todo o contexto que nós vamos estar falando. Mas eu vou ler agora, do versículo 10 ao 14, que diz assim: Então o Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. E na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: Então, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de boi que estou ouvindo? Então, queridos, nesse capítulo 15, todo ele deve ser lido para que você compreenda o contexto que nós vamos estar falando. E aqui, se você ler todo o capítulo 15, você vai ver Deus usando, no início do capítulo, o sacerdote profeta Samuel. Ele vai dizer para o rei Saul que ele deve sair com todo o seu exército e exterminar tudo que respirava dos amalequitas. Por quê? O que Deus estava pedindo? Deus estava dizendo para o rei: extermine e deixe sem respirar, porque eu estou castigando esse povo por causa do ataque que ele fez a Israel quando seu povo foi retirado do Egito. Então agora Deus está usando a vida do rei Saul para castigar os amalequitas por conta desse ataque. Acontece que quando Saul vai para executar a sua missão dada pelo Senhor Deus, ele só obedece até onde lhe coube, né? Por causa da sua desobediência, por causa da sua arrogância. Então nós vemos um Saul nesse capítulo 15 que recebe uma ordem dada por Deus de exterminar tudo que respirava dos amalequitas, mas você vê um rei que só obedece até onde lhe convém. Ele não obedece à missão, ele não faz acontecer a missão completa dada pelo Senhor. Então, o que ele faz? Ele trouxe aprisionado o rei Agag, o rei dos amalequitas, e ele também poupa tudo que havia de melhor nos despojos dessa guerra. Ele deixa o gado miúdo, o gado graúdo, os animais gordos, as ovelhas e o rei Agag. Ele poupa, Deus diz, extermina tudo, deixa tudo sem respirar. Não poupe nada, elimine tudo que respira. Só que o olhar do rei Saul foi um olhar diferente da visão e da chamada e do propósito que Deus deu a ele. Ele coloca, porque Deus disse para ele: não deixe nada respirando, porque tudo é anátema. O que é anátema? Tudo que é maldição, é amaldiçoado. Aí os olhos desse rei vai agora e deixa vivo o rei Agag, o rei dos amalequitas, e o seu olhar, ao olhar as coisas que eram belas, que eram boas,
os gados, os animais, ele não inclui na lista de anátema de Deus. Porém, aquilo que os olhos desse rei viu que era desprezível, ele destruiu. Ele olhou beleza e não viu a maldição. O olhar de Saul foi diferente do olhar de Deus. Para Deus, tudo era anátema. Mas aos olhos do rei Saul, tinha beleza em algumas coisas. E era bom para ele poupar a vida do rei Agag e trazer, segundo ele, para ofertar ao Senhor aquilo que ele achou belo. Ele não viu como amaldiçoado. E nós temos que, com essa visão do rei Saul, eu e você também temos que ter cuidado com os nossos olhos, porque ele viu com um olhar de corrupção. Não teve coragem de obedecer na íntegra aquilo que Deus mandou. Ele obedeceu só pela metade. Isso aqui eu obedeço, isso aqui não. Isso aqui eu não vejo como maldição, isso aqui eu vejo como oferta. Só que Deus disse tudo. Deus não disse deixe algumas coisas que você aprecia íntegro, vivo, inteiro. Não, Deus falou extermina tudo. Mas o olhar corrupto, o olhar desobediente de Saul faz com que ele atenda a missão só pela uma parte, a outra não. E acontece que aquilo que Deus diz que é anátema, que Deus diz que é maldição, você também tem que ter a mesma visão. Porque tudo que eu e você, nós alimentamos dentro de nós, ele cresce. Se Deus diz que é anátema, para mim também tem que ser anátema. Se Deus disse não serve, não é para servir para mim também. Mas não foi o que o rei Saul fez. Deus disse, tudo é anátema, tudo é maldição. Mas aos olhos desse rei, não. Ele alimentou dentro do ego dele, dentro da mente dele, dentro do coração dele, ele disse, isso aqui eu gostei. Ah, se eu gostei, eu vou levar. Eu não vou exterminar, eu vou levar comigo porque eu gostei disso aqui. Percebe o perigo que nós estamos adiante aqui? Que nós vamos ver o perigo dessa decisão do rei Saul. E foi uma decisão completamente errada, porque ele teve consequências graves por conta desse olhar de corrupção, desse olhar de desobediência. Então, você vai ver no decorrer desse capítulo que Samuel vai confrontar Saul e ele sabe que ele está num determinado lugar, em Gilgal. Ele sabe que ele não completou a sua missão, sabe que ele desobedeceu, porque Saul já tinha trazido esses animais para serem sacrificados ao Senhor. E aí, quando Samuel chega para confrontar, ele diz assim, mas eu trouxe esses animais porque eu quero sacrificá-los ao teu Deus. Percebe que já não era mais o Deus de Saul, era o Deus de Samuel. Aos olhos de Saul, ele queria ofertar ao Deus de Samuel, do sacerdote, do profeta. Mas ele já não via mais o Senhor Deus como Deus dele. E quando nós nos perdemos de Deus, a tendência é fazer exatamente o que Saul fez. Eu vou obedecer só o que me convém. Eu só vou obedecer até aqui. Aquilo que eu acho que eu devo, aquilo que é vil, que é desprezível ao meu olhar, tudo bem, isso aqui eu obedeço. Mas aquilo que eu gosto, aquilo que eu achei belo, aquilo que eu achei bonito, não, isso aqui eu vou levar, eu vou fazer um agrado para Deus. Sabe, pessoas que barganham, achando que fazendo um agrado para o Senhor, ele vai receber, um ok. Onde Deus vai dizer, gostei,
tudo bem, você não exterminou, você não eliminou aquilo que eu disse para ser eliminado, mas você trouxe uma oferta de sacrifício para mim, então, ó, eu te aprovo, Saul. Tem pessoas achando que pode barganhar com Deus. Tem muita gente achando que pode, ó, convencer o Senhor de que ele só obedeceu um pouquinho, mas está valendo. Olha o perigo, queridos. Olha o perigo da nossa mente. Achar que nós podemos barganhar com o Senhor e que Deus vai dar um aval para nós positivo. E não é assim que funcionam as coisas do Senhor. Não é assim que funciona, não é assim que funciona com Deus. Nós não vamos barganhar com o Senhor e Ele vai aprovar a situação, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então o rei Saul, ele já estava vivendo o seu próprio reino particular. Ele faz um monumento lá no Carmelo em sua própria honra. Então você vê aqui que esse rei já não queria honrar ao Senhor, queria ser honrado. Queria que todos olhassem e vissem ele como um herói e que, mesmo não tendo cumprido o seu propósito completamente, Deus estava dando um ok porque ele trouxe alguns animais belos, bonitos, apropriados para esse sacrifício. E aí você vê que já não importava, Saul já não se importava em honrar o Senhor. Era um reino particular. E todas as vezes que nós entramos nesse propósito de reino particular, nós vamos perder a caminhada, nós vamos perder o propósito, vamos tirar o Senhor de vista, vamos começar a construir monumentos para nós, já não vamos nos importar em honrar o Senhor, mas nós vamos querer receber a honra de volta. Reino particular. E quando o reino se torna particular, quando você começa a lutar só pelas suas causas, vai ter barulho no meio do seu arraial, que vai denunciar o barulho no meio do seu arraial, por conta da sua desobediência, por conta do seu reino particular, por conta daquilo que você disse, eu não me importo mais se eu estou honrando ao Senhor, se eu deixei de honrar o Senhor, eu agora quero somente viver a honra que eu acho que eu mereço, meu reino particular. Não é mais o meu Deus, é o Deus do outro. E aí vai começar a ter barulhos no meio do seu arraial. E aí nós vemos que o profeta Samuel, quando ele entra nesse arraial, ele diz, tem balidos e tem mugidos de ovelhas. Eu estou ouvindo que você não obedeceu aquilo que Deus mandou você fazer. Tem barulho e quando nós desobedecemos a missão que Deus nos entregou, queridos, vai ter barulho no arraial. Vai ter engano no seu arraial. Quando tem desobediência, tem barulho lá no seu arraial, tem autoconvencimento de que você fez o que era melhor. Tem autopromoção, tem divisão, tem gente agradando mais ao povo do que a Deus, tem reino próprio, tem gente lutando por causa própria. Então, todas as vezes que nós deixamos de cumprir a missão por completo, vai ter barulho. O rei Saul estava deixando que aqueles balidos e mugidos gritassem dentro do arraial em que todo mundo estava ouvindo. Só ele fingindo que não. Saul queria ofertar aquilo que ele trouxe a Deus, mas não se oferece ofertas que Deus já rejeitou. Como é que eu vou ofertar algo para o Senhor que o próprio Senhor disse, é anátema para mim? É anátema, eu não quero essa oferta. Essa oferta é maldição. Mas aí o rei Saul acha que ele pode ofertar algo que Deus disse que é anátema, que é maldição? Não, não se oferta aquilo que Deus já rejeitou. Não dá. Mas aí o que eu e você nós temos poupado dentro da nossa casa? O que nós temos poupado na nossa história que Deus já disse para nós é anátema, é maldição?
Mas mesmo assim nós estamos nos comportando como o rei Saul, nós estamos protegendo, nós estamos poupando, nós não queremos retirar, nós não queremos eliminar, nós estamos ali. Tem algo dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, dentro da nossa vida, dentro do nosso trabalho, todas as áreas que Deus já disse, acabe com isso, encerre essa história, desfaça isso que você fez, se livre disso. Mas nós estamos ali tentando poupar. E quais são os balidos e os mugidos que Deus continua ouvindo dentro da nossa casa? Quais são os balidos e mugidos que Deus está ouvindo na nossa vida? Que Deus está ouvindo dentro das nossas igrejas? Dentro do nosso trabalho? Tem balidos e mugidos aí, Deus está ouvindo. Não adianta a gente tentar esconder, abafar, porque tem aí, está todo mundo ouvindo. Deus está ouvindo. Lá nos versículos 32 e 33 diz assim: Então Samuel disse, traga-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou, com certeza a ira dele já passou e eu fui poupado. Mas Samuel disse, assim como a sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem um filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Queridos, deixa eu te falar algo muito sério. Samuel teve que fazer exatamente aquilo que Saul se recusou a obedecer. Samuel voltou com Saul, porque se você ler todo o capítulo, você vai ver o rei Saul implorando para que Samuel vá com ele, para ele ser honrado diante do povo. Ele diz, tudo bem, eu pequei, eu me arrependo, mas volta comigo. E Samuel no primeiro momento diz, eu não vou voltar com você. Eu não vou te honrar, porque você não obedeceu. Mas aí você vê que Samuel decide voltar. Quando Samuel decide voltar com Saul, ele se alegra, ele deve ter pensado assim, puxa, agora vai. Ele vai me honrar na presença de todos. Eu vou ser honrado diante do povo. Negativo. Samuel voltou com Saul para fazê-lo passar pelo grande vexame, que ele já tinha dito que o reino dele tinha acabado. Deus já te rejeitou como rei. Mas agora você vê um Samuel que volta para cumprir a missão do vexame que esse rei deu. E ele extermina exatamente aquilo que Saul poupou. Samuel extermina o que Saul poupou. Aquilo que Saul preservou, Samuel vem e faz ele passar vexame diante de todo o povo, porque Samuel deixou bem claro, eu estou fazendo exatamente o que você desobedeceu a Deus. Eu estou obedecendo aquilo que você desobedeceu. Então Samuel extermina o rei Agag e Deus determinou que Samuel fizesse aquilo para mostrar a incompetência diante de todo o arraial, de todo aquele povo, a incompetência do rei Saul de obedecer completamente a missão dada pelo Senhor. E nós, e eu, e você, nós vamos resolver os balidos e os mugidos que estão ao nosso redor? Ou outra pessoa vai ter que resolver? Será que eu e você vamos ter coragem de eliminar os balidos e os mugidos que estão ecoando aqui, ó, ao nosso redor o tempo todo? Ou nós vamos ter que esperar Deus levantar um Samuel para eliminar aquilo que nós não tivemos coragem de eliminar? Nós vamos ter que passar pelo mesmo vexame que Saul teve que passar? Ou nós vamos resolver? Eu não sei você, gente. Eu não sei, mas eu tenho zero tolerância com quem não sabe resolver os seus BOs. Pessoas que têm dificuldade de jogar os seus problemas para o outro resolver, eu tenho zero tolerância. Posso até estar errada, mas eu tenho isso. Eu programei meu BO, eu decidi fazer meu BO, eu assumo esse BO. Eu não jogo para o outro resolver. Eu mesma criei o meu BO, eu mesmo resolvo. Então eu tenho zero tolerância, porque eu acho pessoas incompetentes, frouxas,
narcisista, pessoas que não conseguem resolver seus próprios problemas criados por eles mesmos. Não foi o outro que criou, às vezes foi você que criou seu BO, mas você não tem coragem de resolver, você quer jogar na costa do outro, porque é mais fácil para você. Porque você é incompetente, porque você não tem coragem, porque você acha que é melhor o outro resolver para você, porque você quer dar muitas vezes não consegui, tadinho de mim, eu não dou conta dessa situação. Oi? Fala sério, misericórdia. Criou seu BO, resolva seu BO. Amém, queridos? Desculpa aí, mas eu falo mesmo, porque não dá para tolerar certas coisas. Lá no versículo 22, a gente vai voltar lá para ver o que Samuel fala para Saul. O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício obedecer, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiro. Quando Saul estava dizendo, eu vou sacrificar, Deus estava dizendo, eu só queria que você obedecesse a minha ordem. Dá para entender, isso é simples. Deus disse para ele, quem disse que eu queria esses carneiros? Eu só queria obediência. Então, qual vai ser a nossa decisão? A minha decisão e a sua decisão? Nós vamos esconder os balidos e os mugidos ou nós vamos silenciá-los no nosso arraial? Qual é a nossa decisão? Nós vamos silenciar ou deixar os balidos e os mugidos ficarem ecoando dentro do nosso arraial? Porque gente que não acaba com balidos e mugidos, ela vai ter que lidar com o barulho nos ouvidos dela e o prejuízo é grande. Todas as vezes que nós deixarmos esses balidos e os mugidos ecoando nos nossos ouvidos e no ouvido de Deus, é um prejuízo e é grande, não é prejuízo pouco. Saul perdeu completamente seu reinado por conta dessa situação. Então pare de ouvir os balidos e os mugidos que está lá no arraial do outro e preste atenção no teu, porque todo mundo está ouvindo. Todo mundo já ouviu, mas você só está ouvindo o barulho lá no arraial do outro. Dentro do teu arraial, tu está ignorando balidos e mugidos. E como diz a minha Raquel, é feio. É feio. Tu está ouvindo, dando ouvidos lá o barulho do arraial do outro, mas o teu está gritando. Todo mundo já viu, mas tu está fingindo que não tem nada ali. Que essa situação já foi resolvida. Pare de disfarçar. Porque todo mundo já ouviu e todo mundo já viu o que você poupou para se dar bem. Todo mundo já viu, já ouviu aquilo que você tentou esconder, achando que ninguém ia perceber. Mas sempre tem um Samuel atento para ouvir o balido e o mugido que está lá dentro do teu arraial. Vai ter sempre alguém e não vai adiantar. Mesmo que você ache que deixa quieto, ninguém vai ver. E quem é o Agag? Que você preservou e deixou respirando aí do teu lado. Quem é o Agag que você achou que podia deixar vivo aí do teu lado? Qual é a causa, qual é a situação em que você está permitindo que continue respirando no teu cangote? Olha, eu sou filho de nordestino. E a gente fala sempre isso. Está fungando aí no teu cangote. Qual é o Agag que você deixou respirando aí do teu lado, está fungando no teu cangote? Até quando você vai permitir que o Agag fique aí perambulando no meio do teu arraial e te lembrando o quanto você foi inconsequente em não destruí-lo? Não dá para disfarçar, todo mundo vai ver, certo? Todo mundo já viu, todo mundo já ouviu. E até quando você vai permitir essa situação? Porque, queridos, tem coisas e tem situações que nós achamos bom até em preservar, para que até os outros vejam como nós somos bonzinhos, né? Só que enquanto o povo estava achando que era bonzinho, o Saul estava montando lá, para sua própria honra, um monumento. E aí Deus teve que enviar um Samuel para dizer assim, cala-te, cala-te,
porque você não obedeceu a ordem de Yahvé teu Deus. Obedecer sempre será melhor do que o sacrifício. Obedecer. O próprio Samuel teve que corrigir Saul, dizendo: cala-te. Porque isso aqui que você acha que é bom, que você preservou, que você deixou respirando, para Deus não foi melhor. Porque para Deus o melhor teria sido você obedecer completo. Completo. E eu quero te dar um conselho: submeta o seu coração ao governo de Deus e cale todos os balidos e os mugidos em seu arraial. Não deixe para trás aquilo que Deus disse. Tira, elimina. Amém? Encerre os balidos e os mugidos dentro do seu arraial. E Deus vai honrar a sua obediência. Saul foi desonrado porque desobedeceu a ordem. Mas eu e você temos a missão de silenciar os balidos, os mugidos e a voz de Agag no meio do nosso arraial. Que Deus nos dê sabedoria para fazer isso e um coração obediente à chamada do cumprimento daquilo que Deus nos pediu para fazer. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero render graças ao Senhor nesse dia, pela bondade infinita do Eterno sobre as nossas vidas. Pai, que nós sejamos filhos da obediência, filhos em que nós somos chamados com o propósito de eliminar os balidos e os mugidos que tem no meio do nosso arraial. Nos ensina a ser filhos que cumprem a missão que o Senhor nos entrega, não pela metade, mas completamente. Que nós possamos silenciar as vozes de anátemas daquilo que o Senhor disse que para ti era maldição, mas que nós poupamos porque olhamos e vimos que era belo, ou então nós poupamos porque queríamos que as pessoas olhassem e víssemos que nós éramos bonzinhos. Meu Deus, tem misericórdia da nossa vida. Nos faz obedecer a tua chamada por completo, aquilo que o Senhor nos deu, Pai, para cumprir o propósito, em nome de Jesus. Nos ensina a ser filhos da obediência, porque a tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que entregar ofertas que para ti já foram rejeitadas. Para ti é anátema. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos eliminar as vozes e os balidos e mugidos no nosso arraial. Quando nós estamos, Senhor, atentos às vozes, os balidos e mugidos no arraial do outro. E o nosso está gritando e todo mundo está vendo. Meu Deus, misericórdia, Senhor, da nossa vida. Nos ensina a ouvir com os ouvidos do Senhor e obedecer segundo o nosso Cristo te obedeceu aqui na terra. E nós somos capazes porque o Senhor Jesus nos deu o maior modelo de obediência aqui na terra. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, por essa palavra nesse dia e que ela penetre os nossos corações e que haja transformação na nossa vida e sejamos os filhos da obediência completa ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos. Amém. Deus seja louvado. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra tenha falado o seu coração e que o Senhor te dê ouvidos obedientes, um coração obediente, uma mente submissa ao cumprimento do propósito do Eterno. Deus te abençoe. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Shalom, shalom, graça e paz.